O capítulo 1 do mangá Chaos Chapter, a saga de Caos. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. O cosmo representa a ordem. O caos é seu oposto, a desordem. Ambos não podem coexistir. A luta entre essas duas linhagens divinas é chamada de Armagedon, a Guerra Santa da Revelação. Ela está inacabada antes mesmo do nascimento do universo. Os deuses do cosmo e do caos possuem o poder de criar o universo e governá-lo. Travam a inevitável batalha que se repete de tempos em tempos. Cosmo ou caos? O deus que vencer a Guerra Santa se encarregará do destino do gigantesco universo por alguns bilhões de anos, até o próximo Armagedon. O último que ocorreu foi na geração anterior a Zeus. Eles derrotaram o Imperador da Escuridão, governante dos deuses do caos. Foram os deuses do cosmo da geração de Urano e, posteriormente, Cronos. Após a longa batalha, Cronos e os demais deuses vencedores criaram o atual universo em nome do cosmo e reinaram sobre ele. A energia infinita gerada pelo choque das linhagens de deuses é a fonte da criação do universo, o Big Bang. Após a derrota, os deuses do caos foram banidos ao vazio, caíram em sono eterno, até que fossem despertados novamente por novas divindades para o próximo Armagedon. Porém, nesta era, onde a natureza maligna de caos deveria estar adormecida por mais 10.000 anos, começou a surgir sinais de seu despertar. Saint Seiya Chaos Chapter, Capítulo 1, Ativação, Parte 1, Os Deuses dos Confins do Universo. Com a inesperada ressurreição do Exército de Caos, a maior crise de todos os tempos está prestes a atingir todo o universo. A saga de Caos tem início. Laurence e Alvior se assustam. Não conseguem acreditar que estão diante de um dos 12 deuses do caos. Cassandra traja a vestimenta chamada Kaiser, que são superiores às Camus dos deuses olimpianos. O poder de ataque de meros imperadores do céu não podem sequer ofuscar o brilho de sua Kaiser. Se a fonte de energia dos senhores do universo é o cosmo, o micro-universo, a origem do poder dos súditos do caos é o Anarquis, o universo vazio. Elas podem se elevar até o infinito, são destrutivas e pertencem ao mundo do caos, completamente diferente da ordem do cosmo. Caos e cosmo, desde os tempos antigos, não podem coexistir e também não se rendem. Com a era dos deuses do cosmo chegando ao fim, os servos de caos destruirão toda a origem da vida do velho mundo e serão enviados ao nada, o mundo do caos. Agora, revelará o punho maligno dos deuses do caos aos imperadores de Zeus. Laurence e Alvior jamais sentiram um poder tão maligno e sombrio. Possuem uma energia incrível que supera o nono sentido. Não podem acreditar que essa é a força do Anarquis. Cassandra lança Terminação das Trevas! Os dois guardiões do Olimpo são golpeados. Laurence e Alvior são derrotados. As 3 rainhas do Olimpo surgem. Estão perplexas. Aquele poder derrubou 2 imperadores celestiais de uma vez. Cassandra percebe que com a batalha que ocorreu no Olimpo, as deusas ficaram sem forças. Dessa forma, não há necessidade de lutar contra elas. Ordena que prestem atenção em suas palavras. Como foi profetizado desde a criação do grande universo, a ressurreição do exército de caos trará o Armagedon, que decidirá o destino de todos. Chegou o momento de encerrar o mundo do cosmo e criar o mundo do caos. Assim, os 12 deuses, em nome do grandioso caos, declaram guerra a todo tipo de vida do velho mundo. Hera, a rainha suprema do Olimpo, se espanta. Não acredita que Caos pretende voltar nesta era. Minelde e Marin lembram que a maldade de Caos foi banida na antiga Guerra Santa da Revelação.
Artemis entende que é isso que seu Lorde Zeus sabia. Isso explica suas verdadeiras intenções. Mas a deusa da lua não consegue compreender. A ressurreição de Caos deveria ocorrer dentro de 10.000 anos. Não faz sentido ele despertar agora. Cassandra confirma que após a derrota no Armagedon anterior, eles caíram em sono profundo e só deveriam despertar em um futuro próximo. Contudo, os deuses do cosmo perderam seus mais poderosos guerreiros, como Cronos. Pergunta a elas por quanto tempo acreditavam que poderiam mantê-los selados. Além disso, o mais importante é que seu imperador foi capaz de superar o tempo de 10.000 anos e convertê-lo em apenas uma noite, podendo ressuscitar o exército através do poder de seu novo imperador do caos, aquele que surgiu para ocupar o trono supremo, o Lorde Amadeus. A tríade de rainhas do Olimpo entende a situação. Dizem que Amadeus nasceu do Big Bang, que ocorreu no Armagedon anterior. É o deus que tem ambos os poderes, do cosmo e do caos. Acreditavam que ele havia desaparecido nos limites do espaço-tempo. Elas não podem acreditar que esse ser tenha voltado e ainda tomará o trono do Imperador do Caos. Marin percebe que pode ser isso, que se referia à profecia antiga dos tempos da grande batalha dos deuses no Armagedon. Somente agora ela se tornará realidade. Cassandra revela que em breve, Caos e Cosmo, inimigos opostos, duas linhagens divinas que não podem habitar o mesmo universo, e que apenas um deles poderá vencer a guerra. Assim, poderá recriar e governar o universo. O derrotado será banido aos confins do vazio e dormirá por pelo menos 4 milhões de anos. Por isso, é a batalha decisiva e inevitável. Os gloriosos já ressuscitaram e estão nas linhas de frente. Estão preparados para lutar. E com o poder do Lorde Amadeus, a força do cosmo começou a ser rejeitada e transformada. Está sendo dominada pelo caos. O renascimento do universo é chamado de Ragnarok, o pôr do sol dos deuses. Todo o cosmos se converterá em caos. Tolices como o amor e a justiça não poderão escapar do destino de serem tragadas pelas infinitas calamidades. Cassandra não vê razão para combater. As inúteis guerras entre os deuses olimpianos os deixaram sem poder para lutar. Até mesmo deuses como elas, que falavam tanto em ordem, mas agiram com total desordem em seus corpos e mentes, inúmeras vezes, lutando com ódio, arquitetando armadilhas. Ironicamente, essa energia maligna ajudou os deuses do caos a ressuscitar. Depois de tudo, essa é a prova de que o grande universo não pertence ao cosmo. Deve ser governado pelo caos. Mesmo se Cassandra não interferisse, o universo já está sendo conduzido ao caos. Os deuses do velho mundo não podem mais reinar. Entretanto, Hera acredita que os deuses do caos devem reconhecer que são incapazes de dominar o universo, aceitar o caminho de sua destruição e a autoridade dos deuses do Olimpo. Porém, Cassandra não tem mais tempo a perder. Acabará com as deusas do céu com apenas um golpe. Dará fim às sobreviventes que servem Zeus. De repente, alguém se aproxima do deus do caos. Acho absurdo que o invasor acredite que poderá fazer o que quiser nas sagradas terras celestiais do Olimpo. É o deus do sol ardente, Apolo. Ao seu lado está Shiryu de dragão. Cassandra se impressiona que o humano está vestindo uma Kamui. Percebe que os deuses do cosmos se rebaixaram ao ponto de entregar suas lendárias vestimentas a mortais. É como atirar pérolas aos porcos. O deus do caos previne que o fato de vestir uma Kamui não significa que poderá se igualar a um deus. Mostrará o verdadeiro poder de um dos 12 escolhidos pelo caos. Ambos atacam. Shiryu e Marin observam os imensuráveis poderes de Apolo e Cassandra. Estão no mesmo nível. As rainhas do Olimpo notam que com o choque de energias do Cosmo e do Anarques, criou-se um pequeno Big Bang. Cassandra não entende como um ser humano
pode ter um cosmo capaz de combater e conter seu Anarques. Não aceitará tamanha insolência. Sendo esse o caso, não irá se conter ao lutar com esse humano. Usará seu sombrio punho da escuridão, que é capaz de engolir as estrelas, para pulverizá-lo. Desfere novamente a terminação das trevas. Apolo, com as sagradas chamas do sol, expulsará a escuridão que carrega a vontade maligna a este mundo, até que não sobre nenhum deles. Usa sua técnica secreta ardente. Explosão solar! Mas uma voz ordena que eles parem. A divindade, acompanhada pelo sol, ressurge. O Deus Sol alerta que, na ausência de Zeus, não permitirá combates desnecessários no Olimpo. Apolo se surpreende. Já sentiu esse cosmo antes. Cassandra se espanta. O poder que sente é grandioso, como se cobrisse todos e os reduzissem a nada. As rainhas do céu e Marim não acreditam que seja ele. O imperador do céu, Abel, o Deus Sol, filho de Zeus, o irmão mais velho de Atena, que ressuscitou a Camui da deusa da guerra. Hera não crê na imagem que seus olhos contemplam, nem mesmo Artemis e Minéudia. Abel se reencontrou com Atena na terra, lhe entregando a Camui a custos de sua própria vida. Não deveria estar vivo. Cassandra compreende que se trata do legítimo filho de Zeus, o verdadeiro Deus do céu, o único sucessor do rei dos deuses, Abel. Tinha ouvido que ele perdeu a vida na Batalha dos Deuses, que girava em torno da era Neogênese, e que usava também uma Camui dos 12 deuses do Olimpo. O Deus Sol avisa o súdito de Caos que é muito cedo para pensar em tirar vantagem da batalha entre os deuses do Olimpo para obter a vitória. O Deus Supremo do Cosmo, seu grandioso pai, já havia previsto tudo. Portanto, os deuses do caos não são os únicos que se prepararam para o Armagedon. Nesse instante, Cassandra é envolvido por infindáveis partículas de luz, com as cores do arco-íris. É o golpe de Abel. Luz do arco-íris! Entre a vida e a morte em Eldorado, o país de ouro dos deuses, Abel conseguiu vê-los. E isso o trouxe àquela terra sagrada, a morada dos deuses. O hipermundo foi feito com essas partículas de luz. Elas podem limpar todo o mal desde a sua origem. Cassandra está sofrendo os danos do ataque de Abel. Sua invencível Kaiser está sendo destruída. As partículas de luz estão absorvendo seu corpo. O Deus do Caos se enfurece. Não consegue aceitar que está sendo derrotado dessa forma. Mas os deuses do cosmo não poderão vencer. As divindades mais poderosas entre os 12 já estão agindo. Além disso, naquele universo não existe ninguém que possa enfrentar Amadeus. Por isso não devem se alegrar com essa pequena vitória. Cassandra desaparece completamente. Hera pergunta a Abel o que está acontecendo. Ele revela que chegou o momento de realizar a vontade dos deuses ancestrais do cosmo, com suas próprias mãos. Afinal, é o filho de Zeus, o Deus Supremo do cosmo, o grande pai da vida. Uma voz concorda com as palavras de Abel. É sua irmã. Apolo e Marim se surpreendem. Atena, trajando sua Camui, e Ceia retornaram ao Olimpo. Marim chora de felicidade por reencontrar seu pupilo. Shiryu se alegra ao rever seu amigo. Ceia se surpreende que Dragão sobreviveu após lutar contra Apolo. Abel olha para sua amada irmã. Ela herdou a vontade de seu pai. Atena se emociona por reencontrar seu irmão mais velho. Ele também herdou a vontade de Zeus. Saori revela que o cosmo de seu pai os guiou até a hiperdimensão. Por terem contato com seu grande e poderoso cosmo, descobriram a verdade. Eles são os escolhidos que herdaram a grande vontade de Zeus. Agora é tempo de lutar na grande guerra santa da revelação. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like e subscribe. Comenta a hashtag Cassandra. Muito obrigado.